Olá, olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que está aí o som? Como que está a imagem? Como que está tudo aí? Alguém pode me dizer? Goiânia, quem está na área? Grande abraço, outro. Som beleza? Pô, eu adorei essa versão, ficou muito legal. Boa noite pessoal, vamos lá, vamos entrando. Petrolina, Pernambuco. Glória do Goiatá, Pernambuco. Unig, Goiânia. Fortaleza, quem mais? Vamos entrando, curtindo e compartilhando. Recife tá na área. São Luís também tá na área. Que legal. Jaboatão dos Guararapes, São Luís, Cuiabá, boa noite pessoal. João Pessoa, vamos entrando, se identificando aí, dizendo de onde que é. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ponta Grossa, Paraná, Natal, Rio Grande do Norte, Cabo Frio, Moc, Minas, Salvador. Vamos lá. E aí, pessoal? Essa é uma bela música, né? Vocês já pararam para pensar nesse texto? Belíssimo, né? Uma bela perspectiva da vida e do que importa verdadeiramente. Vitória, versão top, eu também achei. Bem mais animada do que a original. Pessoal, vamos lá. Aos que não me conhecem, eu sou Cleopas, sou delegado de polícia. Antes de ser delegado de polícia, fui policial civil e policial federal. Estou há quase 19 anos na atividade. E tenho desenvolvido esse trabalho aqui nas segundas-feiras com processo penal voltado ao concurso de delegado de polícia, num projeto em parceria com o Dalmo do Saber Mais Direito, que logo mais vai estar na área. Beleza? Grande professor Henrique tá na área. Um grande abraço, professor Henrique. Show de bola. Eu tenho alguns trabalhos, pessoal, escrito, alguns livros de penal e processo penal, mas os que mais interessam aqui para nossa atividade são estes. Delegado de Polícia em Ação, que eu escrevo em coautoria com o amigo Bruno, professor Bruno Taufner Zanotti. É um manual teórico e prático que tem sido aí utilizado não só por concursandos, mas por diversos colegas no Brasil inteiro, colegas delegados, porque é um livro com teoria e prática, tem modelos de todas as peças, tem questões discursivas que a gente comenta, enfim, é uma obra bastante interessante e que serve aí para o nosso concurso, beleza? É um livro que trabalha com bastante profundidade, muitos temas. Nós temos aqui mais de 100 páginas exclusivamente sobre inquérito policial, mais de 100 páginas só sobre prisão em flagrante, mais de 100 páginas sobre medidas cautelares, um capítulo específico sobre a apuração de atos infracionais praticados por adolescentes, também um capítulo específico sobre infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, um livro bem interessante para vocês aí que estão estudando para o concurso de delegado. Um outro livro diretamente relacionado aqui ao nosso interesse é este aqui, de questões discursivas. Tá? Eu coordeno também com o professor Bruno e comento as questões discursivas que já foram cobradas em concursos anteriores de delegado de polícia de processo penal, tá certo? Processo penal fica sob minha responsabilidade aqui. Tem um outro livro que inclusive o Henrique, que está aí na área, participa, não é, Henrique? Confirma aqui. Cadê o Henrique? Tá aqui, exatamente, o Henrique, que acabou de entrar aí e falar conosco, participa desta obra, Temas Atuais de Polícia Judiciária, que eu e o professor Bruno coordenamos. É um livro de aprofundamento de diversos temas relacionados à nossa atividade e
eu escrevo 2 capítulos, o Bruno também, tem juízes federais, procuradores da República, promotores, delegados, Henrique Hoffman, que está aí conosco, também participa da obra. Esses 3 livros são publicados pela editora Juspodium, tá? Vocês podem encontrar facilmente no site da editora, beleza? Bem, pessoal, vamos lá dar continuidade ao nosso trabalho. Vocês estão achando escuro? Ou é impressão minha? Tá escuro ou não? Até que a biblioteca é bastante iluminada, mas eu estou achando um pouco escuro, mas tudo bem. A quem percebeu o meu desaparecimento, o sumiço, pessoal, foi um tempo necessário. Eu tive que fazer 2 cirurgias, tá? A priori eu ia fazer uma cirurgia e quando fui fazer os exames pré-cirúrgicos eu descobri a necessidade de fazer uma segunda cirurgia, mas eu estou hoje com 10 dias, tá? E por isso eu não consegui fazer a nossa live na última semana. Mas está tranquilo, me recuperei bem, ainda estou em recuperação, mas estou podendo falar, tá certo? Não dá para fazer outras atividades aí com esforço físico, mas ficar sentado aqui e conversar com vocês é tranquilo. Beleza? Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso curso e o tema de hoje nós já falamos numa live anterior, que é jurisdição e competência. Falei na primeira oportunidade sobre jurisdição de forma ampla, sobre princípios, características, enfim, e afunilei o tema, o debate, a nossa conversa para o tema da competência, beleza? E dentro de competência eu falei especialmente sobre os critérios de definição ou de determinação da competência em matéria criminal. E, para minha surpresa, inclusive, apesar de eu ter falado apenas sobre o primeiro critério, que inclusive é um critério que normalmente a doutrina não fala, quem diz isso é o professor Gustavo Badaró, e eu concordo e acho que é um critério excelente, que é o primeiro critério de definição da competência, que é exatamente a avaliação da competência dos chamados tribunais de sobreposição, STF e STJ. Cheguei a dizer aqui de forma bastante clara, expressa, que essas competências, que obviamente se dão em razão da pessoa, foro especial por prerrogativa de função, portanto é uma competência em razão da pessoa, é uma competência absoluta. Não importa qual a matéria, não importa o local que foi praticado, STF e STJ resolvem de forma simples. Para minha surpresa, essa questão caiu e era a alternativa, inclusive, correta no último concurso de delegado de polícia do Goiás. Fiquei bastante feliz. Bem, eu disse na última live que a doutrina tradicionalmente estabelece 3 critérios. 3 critérios ou 3 passos para se encontrar a competência criminal para determinado caso penal. Normalmente a doutrina faz isso seguindo aí um critério estabelecido pela professora Ada Pellegrini Grinove há muitos anos e que a doutrina repete, que é exatamente, primeiro, a definição da matéria, competência em razão da matéria, depois em razão da pessoa e, por fim, em razão do lugar e os demais critérios que nós temos de definição, tá certo? Distribuição, prevenção, eleição de foro e etc. Ocorre que eu preferi adotar a sistemática que o professor Gustavo Badaró trabalha, que é exatamente a adoção de um critério anterior. E eu disse isso para vocês. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando agora. Em que o primeiro passo que se deve dar para a definição é precisamente a avaliação, antes de qualquer outro critério, a avaliação da competência do STF e do STJ. Beleza? Tribunais de sobreposição possuem essa competência absoluta, independente de qualquer outro critério. Ok? Pois bem,
Passado este primeiro passo, este primeiro obstáculo, se for do STF ou do STJ, que nós já avaliamos aqui numa live anterior, resolvido. Se não for do STF ou do STJ, nós vamos passar para o segundo passo. Nós vamos progredir nessa tentativa de definição, que é o segundo passo. Verificar, aí sim é o critério da matéria. Nós vamos verificar se se trata de um crime especial, digamos assim, que compete às chamadas justiças especiais, ou se compete à justiça comum. A justiça especial, e para isso é necessário que nós compreendamos essa divisão. Meus caros, quem chegou agora, sejam bem-vindos. Eu não estou sumido, eu apenas deixei de fazer uma live, ou duas, eu não tenho certeza, por conta de 2 cirurgias que eu tive que fazer, tá certo? Mas já estou bem, já estou podendo falar, embora ainda me canse um pouco, mas está tudo tranquilo, estamos voltando às atividades, tá certo? Bem, e qual seria, então, ou quais seriam essas justiças especiais? Inclusive, nós temos que definir a partir dessa sequência lógica. Primeiro, STF e STJ, se for resolvido. Não sendo, próximo passo, justiça especial ou comum? Aí nós vamos, nesse critério, definir a que justiça compete julgar o determinado caso. E primeiro, para isso, nós vamos avaliar se compete à justiça especial ou às justiças especiais. Não sendo das justiças especiais, vamos para a justiça comum. Que justiça comum é essa? Federal e justiça comum estadual. E nesta ordem, primeiro federal e só de forma residual para a justiça estadual. Beleza? Pois bem, quais são as justiças especiais que nós temos no Brasil? Nós falamos que a jurisdição é una. Apesar disso, pessoal, nós temos divisão por critérios de especialização, por facilitação dos julgamentos ou pela própria organização judiciária, nós temos diversos critérios de divisão ou de especialização. Um desses critérios, adotados pelo próprio Constituinte originário, é exatamente a criação de justiças especiais. Quais são as justiças especiais que nós temos no Brasil? Alguém aí? Quais são as justiças especiais que nós temos no Brasil, pessoal? Eleitoral é uma? Perfeito. Eleitoral, justiça eleitoral, uma justiça especial. Justiça do trabalho e justiça militar. Perfeito. São as 3 justiças especiais que nós temos. Beleza? Ok. Ocorre que uma dessas justiças não possui competência criminal. Qual é dessas justiças especiais que não possui competência criminal? A do trabalho, perfeitamente, não possui qualquer competência criminal. E qual dessas não possui competência civil? Qual dessas justiças especiais não possui competência civil, senhores? A militar, perfeito. Então vamos lá. O que nos interessa aqui é exatamente a competência criminal. Portanto, quais são as 2 justiças especiais com competência em matéria criminal que nós temos no Brasil? Grande professor Vinícius, cola que é sucesso. Grande Vinícius. Compartilhe aí, pessoal. Vamos lá. Eu e o professor Vinícius, o Bruno e outros professores aí da equipe, fazemos parte também do projeto Delegado. Se você quer participar de um projeto com a metodologia eficiente, inovadora, participem aí. Entrem no site do Projeto Delegado BR2 Cursos. Beleza? Com questões semanalmente, questões objetivas, comentadas, questões discursivas, peças práticas. Eu estou aí na equipe com o processo penal, o professor Vinícius também está. E é isso aí, beleza? Equipe show de bola. Ok. Portanto, dessas justiças especiais, apenas 2 delas possuem competência criminal, que são exatamente justiça militar e justiça eleitoral. Ok? Beleza.
Senhores, e como nós vamos definir? Vamos então falar sobre a competência da justiça militar. Não se esqueçam, este é o passo, esta sequência que eu estou mencionando para vocês, é exatamente a sequência que devemos seguir. Não há que se verificar a competência se é da Justiça Federal, Estadual, antes de se verificar se é militar ou eleitoral, ok? Primeiro vamos verificar se a competência das justiças especiais, se não for, é que nós vamos passar para a Justiça Federal e a Estadual, ok? Tranquilo. Qual é então a competência da Justiça Militar, senhores? De forma bastante simples. A Justiça Militar julga apenas crimes militares. Beleza? Apenas crimes militares. Nós vamos verificar que há uma divisão, Justiça Militar no âmbito estadual, Justiça Militar da União, e nós vamos ter aí uma pequena exceção, uma possibilidade de julgamento, inclusive de civil. Mas, por enquanto, que fique claro que a Justiça Militar tem competência exclusivamente para julgar crimes militares, ok? Nós temos esses crimes, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Sobre as hipóteses de crimes dolosos contra a vida praticados aí por militares estaduais e federais. Nós temos aí algumas hipóteses, beleza? Ora, nós sabemos, e obviamente vocês também sabem, que nós temos a instituição prevista, inclusive pela própria Constituição Federal, do chamado Juizado Especial Criminal. Pessoal, no início, quando a Lei 9.099 foi publicada, houve um grande debate, e eu me recordo disso porque eu escrevia o meu trabalho monográfico sobre a atividade da Polícia Judiciária no âmbito do Juizado Especial Criminal, das infrações penais de menor potencial ofensivo. Então eu tenho bastante material e uma pesquisa bastante ampla, que houve um debate sobre a aplicação dos institutos da Lei 9.099, composição civil de danos, transação penal, suspensão condicional do processo, enfim, aqueles institutos despenalizadores, descarcerizadores, especialmente de descarcerização, se aplicavam ou não à justiça castrense, à justiça militar. Tá? Houve um grande debate, até que houve uma mudança na Lei 9.099, que acrescentou o artigo 90, artigo 90A da Lei 9.099, que diz o seguinte. Só um minuto, por gentileza. Diz o seguinte, de forma expressa: as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Então, este debate inicial acabou em 1999, quando a Lei 9.839 acrescentou o artigo 90A, pacificando o entendimento e, portanto, não se aplicam no âmbito da justiça militar os institutos da Lei 9.099, ok? Pois bem, sobre o debate acerca dos crimes dolosos contra a vida. Bem, esse debate, essa discussão também acabou com uma previsão, alteração do próprio Código de Processo Penal, Código Penal Militar, bem como da Constituição, no sentido de que crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis será de competência do Tribunal do Júri. Repetindo, crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, tentados ou consumados, passam a ser de competência do Tribunal do Júri. Mas cuidado, crime culposo ou crime doloso praticado por militar contra militar
contra militar continua sendo da justiça militar. Alguém pergunta sobre conexão. Se houver conexão, embora a regra seja de atração, aqui nós temos um caso de separação obrigatória. Então, independente da conexão ou continência, não haverá atração da competência do tribunal, do júri de todos os crimes, nem da justiça militar. Haverá separação. Alguém disse que estava travando. Por favor, podem dar um feedback sobre isso? Alguém pode dar um feedback sobre isso? Tá ok? Então é um problema aí. É um problema da própria internet. Beleza? Tranquilo. Militar contra militar, justiça militar, não tem nenhum problema. Pessoal, nós temos aqui uma hipótese que é interessante. No caso de crimes militares, sim, ok? Regra geral, existe unidade de processo. Mas nós temos lá no Código de Processo Penal regras de separação obrigatória. Entre elas, quando houver competência da justiça militar. Tá? É uma regra que, embora a consequência normal da conexão e da continência seja a reunião de processos, nós temos regras de separação obrigatória e regras de separação facultativa. Quando houver conexão envolvendo crimes militares, separação obrigatória. Beleza? Senhores, e nos casos de aberratio ictus ou erro na execução, isso afeta a competência para o julgamento? Ou seja, se o militar, por exemplo, desejando matar outro militar, erra e acaba atingindo um civil, de quem será a competência para julgá-lo? Eu disse anteriormente que, se for militar contra militar, competência da justiça militar. Vocês sabem que, pelo menos no âmbito material, âmbito penal, material, a afetação, a hipótese de aberratio ictu ou erro na execução, o que será levado em conta para fins de direito material? A vítima efetivamente atingida, a chamada vítima real, ou a vítima virtual? A intenção, correto? Perfeito. Para fins de qualificadora, causa de aumento de pena, agravante, atenuante, enfim, será levado sempre em conta a chamada vítima virtual, aquela que se pretendia atingir. Será se esta regra é também aplicável na hipótese aqui da definição da competência, ou seja, para fins processuais? O que vocês acham? Alguém disse que sim? Não, pessoal. Aqui, para a definição da competência, âmbito de processo penal, portanto, não é aspecto material. Para fins de definição da competência ou para o processo penal, o que importa verdadeiramente é a vítima real ou a vítima efetivamente atingida e não a vítima que se pretendia atingir. Portanto, o resultado efetivamente alcançado. Perfeito. Resumindo, senhores, aberratio ictus ou erro na execução leva em conta para efeitos penais a vítima que se pretendia atingir, a vítima virtual. Porém, para fins de direito processual, inclusive para a definição da competência, grande Dalmo, seja bem-vindo, parceiro. Para fins, daqui a pouco pode divulgar aí, nós temos outros projetos aí com Saber Mais Direito, depois nós vamos conversar sobre isso. Para fins de definição da competência no âmbito processual, portanto, é diferente. A sistemática da aberratio ictus não é a mesma lá para o direito material. Aqui o que importa verdadeiramente é a vítima atingida, portanto, a vítima real. Beleza? Esse é o posicionamento, inclusive, dos tribunais superiores. Pessoal, quem está dizendo que está travando,
Verifiquem aí sua conexão à internet, porque os outros colegas estão me dizendo que está tudo normal. Beleza? Um outro aspecto muito importante. Cuidado! Eu disse que pelo Código Penal Militar, pela Constituição, isso já era um posicionamento do STF. Crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, competência da Justiça Comum, Tribunal do Júri, lembram? Beleza, mas cuidado, nós temos uma exceção, pessoal. Quem saberia qual é essa exceção? Qual é a exceção dessa competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil? Alguém saberia? Quem que falou isso? @feitosa1. Alguém mais? Está corretíssimo. Esta é a exceção. Ok? Que não é só o abate. Se vocês verificarem, são todas as hipóteses lá do 303 do Código Brasileiro Aeronáutico. Senhores, esta foi uma alteração introduzida no mesmo artigo 9º, que define os crimes militares, lá do Código Penal Militar, pela Lei 12.432 de 2011. Vou repetir. A Lei 12.432 de 2011 alterou o artigo 9º do Código Penal Militar para definir que a competência será da Justiça Militar para julgar crimes dolosos, homicídios dolosos ou crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. Quando, senhores? Nas hipóteses do 303 do Código Brasileiro Aeronáutico, Lei 7.565. Vejam o que diz o 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticos, fazendários ou da Polícia Federal nos seguintes casos: se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos internacionais ou das autorizações para tal fim; se, entretanto, no espaço aéreo brasileiro desrespeitar a obrigatoriedade de pouso em aeroporto internacional; para exame dos certificados e outros dos documentos indispensáveis; para verificação de sua carga e de porte proibido de equipamentos; para averiguação de ilícitos. A autoridade aeronáutica, enfim, nós temos diversas outras situações, regramentos, mas estas são as hipóteses. Então fiquem atentos, porque a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil é apenas a regra. Nós temos a exceção das hipóteses do artigo 303 do Código Brasileiro Aeronáutico. Mais uma observação sobre isso. Crime de abuso de autoridade, senhores, praticado por militar. De quem é a competência? Competência da Justiça Comum. Senhores, abuso de autoridade não é crime militar, é um crime comum, ok? Então, competência da Justiça Comum. Aliás, nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 172, que diz que compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço, ok? Beleza? Nós temos a estrutura, como eu disse para vocês, da Justiça Militar dos Estados e da União. Beleza? Essa Justiça Estadual Militar é composta por juízes de direito e conselhos de justiça, pelo menos na primeira instância. Na segunda instância, crimes contra menores ou crimes contra maiores, ou praticados por menores. Aí, isso não faz diferença, pessoal.
Tá? Não vai fazer diferença a vítima ser menor, só se a vítima for maior. As regras continuam as mesmas que eu mencionei. Na primeira instância, portanto, da Justiça Militar Estadual, nós temos juízes de direito e conselhos de justiça. No segundo grau, nós teremos nos estados em que o efetivo for inferior a 20 mil homens, Justiça Militar, efetivo militar, que eu me refiro, de Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Será feito pelo próprio Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, pessoal. Se for superior, mais de 20 mil, nós teremos um tribunal específico, Tribunal de Justiça Militar. E a Justiça Militar Estadual não tem competência para julgar civil. Já a Justiça Militar Federal é formada por conselhos de justiça, é um órgão colegiado. Na instância superior, nós temos o Superior Tribunal Militar e julga tanto os militares das Forças Armadas quanto os civis que pratiquem crimes militares. Beleza? Bem, se for, portanto, um crime militar, nestas hipóteses, que são definidos no Código Penal Militar, fica fácil nós compreendermos, estabelecermos, definirmos a competência da Justiça Militar. Se não for, nós vamos avaliar se a competência da Justiça Eleitoral. E como nós vamos saber se a competência da Justiça Eleitoral, senhores? Neste primeiro momento, que nós estamos falando apenas lato sensu de justiça, portanto, primeira instância, já que a análise de segundas instâncias e tribunais superiores é feita a partir do outro critério que nós vamos falar depois, que é em razão da pessoa. Se se tratar de crime eleitoral, será da Justiça Eleitoral. Agora, cuidado, porque aqui, ao contrário do que ocorre com a conexão de crimes militares com crimes comuns, que vai haver separação, na hipótese aqui de haver conexão, crimes eleitorais e outros, nós teremos, obviamente, atração para a justiça eleitoral, que é a justiça especial. Tá certo? Nós temos aqui uma exceção a isso, que é exatamente a hipótese de atos infracionais, mesmo que eleitorais, praticados por adolescentes, o que é plenamente possível. É plenamente possível, inclusive porque podem votar, tá? Independente disso, podem cometer atos infracionais análogos a crimes eleitorais. Nestas hipóteses, nós teremos, sim, separação. Isso porque a apuração de ato infracional, apesar de ser absolutamente análogo à apuração do crime praticado por maior, até porque a própria definição de ato infracional leva em conta o crime, portanto, ontologicamente, é a mesma coisa. Apesar disso, é considerado pela doutrina e pela jurisprudência, pessoal, como uma ação de natureza civil. É um processo de natureza civil, embora eu discorde disso. E já tive a oportunidade de escrever, eu que escrevo sobre isso neste livro, acho que isso é prejudicial ao adolescente. Pois bem, por conta disso, não interessa, não importa a natureza do ato infracional praticado pelo adolescente. Ele sempre será julgado pelo juízo com competência para julgá-lo, que é exatamente um juizado ou um juízo da infância e da adolescência, como normalmente se chama. Beleza? Nos demais casos, nós temos diversos debates, como, por exemplo, a hipótese de conexão entre um crime doloso contra a vida e um crime eleitoral. Aliás, muito comum, especialmente aqui no Nordeste. Não sei se no Norte aí isso acontece, mas aqui no Nordeste é muito comum. De tal forma que há um debate doutrinário, jurisprudencial, no sentido de separação ou conexão. Isso porque ambas as competências são previstas constitucionalmente, tanto do Tribunal do Júri quanto da Justiça Eleitoral,
de tal sorte, de tal forma que eu entendo, eu acompanho a doutrina que entende ser absolutamente possível, não há qualquer óbice para a realização de um tribunal do júri na justiça eleitoral. Beleza? Mas esse aí é uma outra discussão. Beleza? Bem, portanto, crimes eleitorais. Esta é a competência. Ou crimes conexos. Tranquilo? Estamos falando de primeira instância. E nós temos aí critérios territoriais. Me perdoem, falar em critério territorial, voltando aqui à competência da justiça militar, muito cuidado, senhores, muito cuidado com uma coisa. Nós temos previsão legal de um critério territorial para apuração, julgamento de crimes militares, semelhante ao que ocorre com o Ministério Público e Magistratura. Vocês sabem que estas autoridades são julgadas, independente do lugar onde a infração penal seja praticada, serão julgados onde? Na unidade da federação e pelo tribunal da unidade da federação aos quais eles estão vinculados, beleza? Então, por exemplo, um promotor, um juiz e um militar estadual, eu me refiro, que pratique um crime militar, portanto, sei lá, na Bahia, aí em Roraima ou qualquer outro lugar, ele será julgado aqui no Maranhão. Beleza? Crime militar. Tranquilo? Obviamente, se ele cometer um crime doloso contra a vida, contra civil, claro, ele vai ser julgado, o critério será outro. Ok? Tribunal do júri do local onde o crime foi consumado, foi praticado. Tranquilo? Ficou claro isso? Fiquem atentos para isso, tá? Em qualquer lugar será no Maranhão? Sim, em qualquer lugar. Não importa o lugar onde o crime militar praticado por militar seja consumado. Ele será julgado sempre no estado, na unidade da federação onde ele está vinculado. Tranquilo? Fiquem atentos a isso. Aliás, vejam a súmula 78 do STJ. Compete à Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade da federação. Beleza? Então fiquem atentos para isso. Sigamos. Falando da Justiça Eleitoral. Já disse que, mesmo havendo conexão e continência, ao contrário da Justiça Militar, aqui nós teremos atração para a Justiça Eleitoral. Beleza? Ok. Uma outra regra que é diferente do que ocorre com a Justiça Militar é quanto à aplicação daqueles institutos da Lei 9.099. Aqui, na Justiça Eleitoral, na competência da Justiça Eleitoral, será possível, sim, a aplicação dos institutos da transação civil ou composição civil de danos, da transação penal e da suspensão condicional do processo. Beleza? Tranquilo? Nós voltaremos a falar da competência da Justiça Eleitoral em segunda instância quando falarmos do outro critério, que isso vai ser fundamental. Nós temos aqui diversas situações peculiares que é importante nós mencionarmos. Tranquilo? Bem, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. Na próxima segunda nós vamos continuar e eu pretendo concluir na próxima segunda-feira a competência da Justiça Federal, que é bastante interessante, bastante ampla, e falar de maneira geral sobre a competência da Justiça Estadual, para depois seguirmos para o próximo critério, que é em razão da pessoa, e depois em razão do lugar, prevenção, distribuição, eleição de foro e tudo mais. Tranquilo? Então, muito obrigado, uma boa noite para vocês, bons estudos
E fiquem ligados aí porque teremos novos projetos e novos concursos aí previstos, tá certo? Eu até que tenho canal no YouTube, tenho, mas infelizmente não estou subindo aí essas minhas lives, mas todas ficam gravadas aí no Saber Mais Direito, vocês podem encontrar facilmente, tá certo? Eu prometo para vocês que em breve vou dar uma atenção maior para essa página do YouTube para poder alimentá-la devidamente, tranquilo? Então, mais uma vez, boa noite e me acompanhe nas redes sociais, vocês me encontram facilmente buscando por Delegado Cleopas, tanto no Facebook quanto no Instagram e e-mail Periscope, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal.